Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é Manuel Salvador, professor de História, e hoje, no nosso Cena Histórica, nós vamos conversar sobre a primeira parte do texto que eu trouxe no episódio anterior do Resenha Histórica. Eu falei do texto de Xenofonte, a Anábase. E hoje a gente vai falar então da primeira parte desse texto, que também leva ao nome de Anábase e narra a grande trajetória aí de vários guerreiros, né, de vários mercenários profissionais gregos pelo interior da Pérsia para apoiar a tentativa de Ciro, o jovem, de usurpar o trono de seu próprio irmão Artaxerxes II. Antes de nós entrarmos para valer nos eventos narrados na Anábase, eu quero deixar bem solidificado alguns conhecimentos que a gente precisa para conseguir entender todo o contexto que vai fazer com que a anábase acabe acontecendo. A imagem que vocês estão vendo agora é um esqueminha bem simplificado que eu mesmo montei, aonde estão ali a sequência dos imperadores persas. Alguns vão aparecer, vão ser citados diretamente aí ao longo da história que eu vou contar para vocês hoje, e outros eu deixo destacados mais a título da gente conseguir se organizar no tempo, principalmente em relação a alguns eventos históricos que devem ser muito mais próximos para a maior parte de vocês. Vamos observar aqui, então, que nós temos dois ramos da família real que estiveram se sucedendo no trono do Império Persa. Ali no início, nós temos Ciro II, o Grande. É ele que inicia o grande processo de expansão do Império Persa, tá? E provavelmente é o maior imperador de toda a história deste império. Sucederam a ele dois de seus descendentes diretos, mas esse ramo da família chegou ao fim quando um dos imperadores não deixou descendentes masculinos e sucedeu a ele então o seu genro Dario I. Por isso que começa ali uma nova ramificação da família, tá? Aqueles ali que têm uma ascendência direta então do Dario I. O que vai acontecer? Já ali durante o reinado de Dario I, nós já temos um momento importante que eu deixei marcado aqui para ressaltar para vocês, que é uma relação direta lá, que é o evento da Batalha de Maratona, que aconteceu em 490 antes da Era Cristã, durante o governo de Dario I. Dario I foi sucedido por Xerxes I, seu filho, que é aquele cara que muita gente conhece, é o imperador besuntado, né, de óleo, lá do filme 300, que foi interpretado pelo nosso ator brasileiro, o Rodrigo Santoro, né? Então o Xerxes I ele é muito conhecido já na cultura popular, principalmente por conta aí do filme 300, que conta sobre a Batalha das Termópilas, tá? Mas ele também aparece na continuação mesmo do filme 300, a Ascensão do Império, muitos devem lembrar disso também, que vai narrar lá a questão da Batalha de Salamina. Ou seja, todos aqui conflitos durante o governo de Dario I e Xerxes I que estão diretamente relacionados com o mundo helênico. Para encurtar um pouco a história, eu suprimi aqui simplesmente marcando como uma sequência de 3 reinados por primogenitura, ou seja, filhos sempre herdando o trono do pai, até chegar em Dario II. Dario II já é um cara que vai ser referido algumas vezes aqui na narrativa da Anábase, que eu vou passar para vocês, visto que é a partir do momento em que ele bate com as 4, que ele falece, que toda uma situação quanto à sucessão ao trono persa vai surgir. Oficialmente, de certa forma, já dando um spoiler a vocês, quem sucedeu a Dario II foi Artaxerxes II, seu filho e primogênito, tá? Que vai assumir lá no ano de 485 antes da Era Cristã.
ok? E os eventos, né, da anábase, eles estão aqui nesse período que nós estamos observando. Antes da gente entrar para valer na narrativa da anábase, eu quero falar um pouquinho de maneira específica dos personagens de maior destaque. Até porque eu vou utilizar algumas imagens, algumas de referência com fundamento histórico, outras é só uma imagem para ilustrar mesmo, sempre que eu citar esse personagem, e ficar um pouco mais fácil para vocês conseguirem acompanhar o desenrolar da história. O primeiro personagem, obviamente, é Dario II, que aonde começa toda a nossa história, ele ainda é imperador da Pérsia e nos primeiros momentos vai acabar falecendo e surge então a questão de quem será o seu sucessor. O segundo personagem é a esposa de Dario II, Parisatis ou Parisátide. Fica aí a critério de quem preferir as duas formas de se referir a ela, ok? Ela é um personagem central de bastante importância para o contexto, eventos ali pré os eventos da Anábase, que eu vou passar para vocês já já. Parisátide e Dario II tinham dois filhos e são exatamente os dois próximos personagens de destaque que eu quero trazer para vocês. O primogênito do casal era Artaxerxes e o filho mais novo era Ciro, Ciro o Jovem. Falando um pouquinho especificamente do Artaxerxes, qual que é a principal informação que a gente tem que guardar dele agora? Artaxerxes nasceu antes do seu pai ser imperador. Isso é um detalhe muito importante, porque deu um caráter de certa forma especial para o seu irmão mais novo, porque a partir do momento que Dario II ele se tornou imperador da Pérsia, ele foi elevado a uma qualidade de certa forma deificada perante a sociedade persa. Então, Ciro, quando ele nasce já com o pai nesse estatuto de poder, ele tem uma qualidade diferente, ok? Perante a corte persa. E por isso, algumas pessoas, inclusive sua própria mãe, Parisátide, vai apoiar que o verdadeiro herdeiro de Dario II deveria ser Ciro o Jovem. Mais à frente eu vou desenvolver mais algumas outras motivações que estão relacionadas no apoio a Ciro. O próximo personagem de bastante importância é um persa chamado Tissafernes. Tissafernes, ele era um governante de influência na região da Ásia Menor, ok? E durante os eventos da Guerra do Peloponeso, Ciro se tornou o governante dessa região e tirou, de certa forma, a importância que Tissafernes tinha na região. Isso desagradou e colocou ambos de lados opostos ali da disputa por poder que se seguiria com o falecimento de Dario II, ok? O próximo personagem de importância que eu quero destacar para vocês é Xenofonte. Xenofonte nada mais é, né, do que o cara que escreveu a Anábase, que relatou ela para nós, um ateniense, um mercenário profissional, um historiador, ele que supostamente teria sido inclusive aluno de Sócrates, né? Então é um cara versado na política, na retórica. Vamos agora então para a contextualização da Anábase. Eu quero explorar com vocês alguns eventos que aconteceram antes da Anábase se iniciar, que são fundamentais para a gente conseguir entender o que vai desenrolar dali para frente. Tudo começa para nós lá por volta do ano 408 antes da era cristã, quando Ciro o Jovem é designado para ser o sátrapa da Frígia e da Lídia, ok? Regiões que juntas compreendem o que para nós é a Ásia Menor, hoje a maior porção do que é a Turquia, tá? Então o pai dele, imperador da Pérsia, Dario II, mandou ele para lá com um motivo. Ter alguém de muita confiança sua, alguém que ele acreditava que era capaz de articular os interesses persas com os eventos, com o desenrolar da chamada Guerra do Peloponeso.
Para quem não lembra, a Guerra do Peloponeso foi uma disputa militar pela influência de todo o mundo helênico entre espartanos e atenienses, cada um com a sua coligação de cidades-estado. A Pérsia, obviamente, tinha interesse em estabelecer uma aliança com um desses dois lados e tirar proveito desse conflito. É nesse momento já que a estrela de Ciro o Jovem vai brilhar. Ele vai mostrar ser um cara com bons políticos, muito bons. Ele vai conseguir articular uma aliança entre a Pérsia e os espartanos. Ele vai inclusive se tornar um amigo, né, uma pessoa próxima de Lisandro, que é o cara que está encabeçando lá a Guerra do Peloponeso no lado espartano. Então Ciro vai ganhar muita moral com esse momento. Entretanto, a política de Dario II de colocar o filho naquela região da Ásia Menor para conseguir os objetivos que ele tinha quanto à Guerra do Peloponeso desagradou algumas pessoas, principalmente poderes locais, né? E aqui a gente vai destacar aquele personagem que já citei para vocês, que é Tissafernes. Tissafernes era sátrapa da Lídia, uma das regiões, né, satrápia, tá, pessoal, para vocês entenderem, são províncias do contexto da história persa, tá? Então ele era o governante de uma das regiões que Ciro acabou ficando durante aquele período como o administrador de tudo. Isso desagradou Tissafernes porque, de certa forma, então ele foi eclipsado e sobre as terras que antes ele governava, ele passou a ter que então responder à autoridade de Ciro o Jovem. Tá? E é aqui que eles se tornam então rivais. E Tissafernes resolve então conseguir tentar, né, jogar a imagem de Ciro para baixo. E isso é muito importante para a gente lembrar. Guardem essa informação, porque Tissafernes logo logo vai voltar na nossa história. Já existia na Pérsia, de certa forma, uma discussão sobre quem viria a ascender no trono após o falecimento de Dario II. Essa situação só foi tomando cada vez mais proporção, principalmente para o Ciro o Jovem, ao passo que Lisandro começou a também dar uma inflada no ego dele, supondo que seria ótimo para os negócios que ele, que esteve ali sempre estabelecendo aquela relação recente de Pérsia e Esparta como aliados, viesse a se tornar um imperador no futuro, já que os espartanos vão conseguir o sucesso na Guerra do Peloponeso, então ali seria formada uma aliança que teria tudo para dar certo. Então, desde lá daquele tempo que eu acabei de passar para vocês, Ciro, no seu âmago pessoal, alimentava cada vez mais a vontade de realmente ascender ao trono e, se caso fosse necessário, tirar o seu irmão de cena. Finalmente acabou chegando a situação, então, de que Dario II faleceu e começou todo um arranjo para que o sucessor ascendesse ao trono, e no caso Artaxerxes é quem vai assumir, tá? Ele vai ser coroado como novo imperador persa. E Tissafernes, que não gostava de Ciro o Jovem e também já tinha se aproximado do atual imperador, ele achou aquele momento perfeito para conseguir passar a perna no seu inimigo, né? Então ele vai começar a colocar minhocas na cabeça de Artaxerxes de que seu irmão queria supostamente matá-lo para poder assumir o trono no dia da posse. Artaxerxes, numa reação lógica, acabou prendendo seu próprio irmão Ciro e estava decidido a mandá-lo para a execução por traição. Mas sua mãe, Parisátide, insistiu muito, suplicou para que ele poupasse a vida do irmão, e foi o que ele fez. Poupou a vida de Ciro Jovem e o mandou novamente para aquelas terras as quais ele já vinha administrando desde os tempos de Dario II, para ficar bem longe do governo e não mais incomodar. Ciro jurou que nunca mais tentaria ir contra o irmão de nenhuma forma e assim então teve sua vida poupada. É basicamente desse momento para frente que começam os eventos narrados por Xenofonte, que nós conhecemos como
Anábase. Antes de qualquer coisa, pessoal, eu quero lembrar vocês de que tudo que nós conhecemos sobre os eventos da Anábase é através da ótica e do filtro de Xenofonte, tá? Então, muita coisa pode talvez estar distante da realidade. Mas fato é que Xenofonte várias e várias vezes se refere a Ciro Jovem como um homem espetacular, um homem versado nas artes da política, da diplomacia, da filosofia, do trato social e principalmente também um conhecedor da guerra, tá? Então, se nós levarmos em conta essas descrições de Xenofonte, a gente vai acabar dando muito respaldo para o próprio Ciro, em apesar de todos os eventos que acabei de narrar para vocês, ele ainda assim querer se organizar e se colocar contra o próprio irmão e procurar assumir o trono da Pérsia. Por suas conexões com o mundo helênico, Ciro estava convencido que ele poderia organizar um grande exército, parte desse exército composto por seus aliados internos do Império Persa, né, composto por vários povos ali sob a égide desse gigantesco império, com as suas características específicas que eu posso desenvolver um pouquinho mais para frente, e que a outra parte do exército seria montado por soldados helênicos. E eu gosto de lembrar aqui para vocês que, por conta dos eventos lá das guerras médicas e também da guerra do Peloponeso, os soldados helênicos gozavam de muito respeito por parte dos persas. Eles eram vistos como guerreiros muito disciplinados, muito eficientes. E a gente sabe que eles realmente o eram. Então, Ciro vai se aproveitar dessa conexão helênica que ele já estabeleceu lá em outros momentos para trazer para dentro da sua província, né, um grupo de 10.000 soldados gregos muito bem treinados, mercenários profissionais, para compor o seu exército e tentar usurpar o trono do próprio irmão. Obviamente, muitos devem estar se perguntando: bom, são 10.000 soldados estrangeiros desembarcando no Império. Isso não é uma coisa comum, imagino, nem para os padrões da antiguidade, e se você pensou isso, você não está incorreto, tá? Ciro precisou justificar por que ele estava trouxendo um contingente tão grande de soldados estrangeiros. O que ele vai usar para justificar? Ele vai dizer que ele precisava suprimir uma revolta de povos chamados de psídios, que são povos lá da região da província que o Ciro estava administrando naquele tempo. Então ele estava trazendo esses soldados para cumprir esse trabalho de suprimir a revolta de bárbaros psídios. Se a gente fazer uma observação de um olhar bem crítico, um monte de soldados estrangeiros chegando no país, irmão um querendo roubar o trono do outro, apoiadores internos de ambos os lados, até a mãe dos caras entrando na situação, a gente começa a ter uma visão de que o Império Persa estava numa certa de uma bagunça. E é exatamente isso que estava acontecendo, tá? Alguns historiadores colocam que desde o governo de Artaxerxes I, que não apareceu na nossa árvore genealógica, tá? Mas ele é antecessor, obviamente, a Dario II e a Artaxerxes II, que são os imperadores aqui do evento da Anábase, que já conversei com vocês. Desde aquele tempo, o Império Persa começou a entrar numa decadência política muito profunda, cheio de intrigas regionais, e o império estava grande demais e não conseguia se sustentar, vistos muitos interesses internos em disputa. Xenofonte faz uma descrição bem específica de quem são os comandantes das tropas helênicas que estão chegando para lutar do lado de Ciro, e eu vou fazer aqui com vocês então o apontamento de quem são esses caras. Primeiro nós temos Xênias, o Árcade, com cerca de 4.000 hoplitas. Depois nós temos Próxeno, o Beócio, com 1.500 hoplitas e 500 peutastas. Os peutastas são escaramuçadores, tá, pessoal? Um tipo de infantaria leve que usa lanças de arremesso, e eles são muito bons para fazer movimentações muito rápidas e conseguir atacar, então, principalmente infantaria pesada.
Depois nós temos Sofeneto de Estinfália, com 1000 hoplitas. Temos Clearco de Esparta, com 1000 hoplitas, 500 peustastas e mais 200 arqueiros, ok? Sósis de Siracusa, com 300 hoplitas, e depois Querísofo de Esparta, com 7.000 hoplitas. O exército de Ciro o Jovem, então, somava cerca de 10.000 soldados helênicos e outros 10.000 soldados persas. Ao todo, então, por volta de 20.000 soldados. Um exército bem relevante para tentar desafiar o poder imperial. Com todo esse contingente de soldados, então, Ciro o Jovem vai começar uma grande jornada para sair da região da Ásia Menor, atravessar uma grande parte do Império Persa para chegar até a região da Mesopotâmia, aonde ele mesmo já projetava que seu irmão, ao descobrir que ele estava movimentando para longe da sua província um contingente tão grande de soldados, viria de encontro dele, saindo lá de Persépolis, que fica bem mais ao oriente, né? Então eles se encontraram numa posição na metade do caminho de cada um, lá perto, lá na Mesopotâmia, na região chamada de Cunaxa. Mas antes da chegada em Cunaxa, acontece um evento pequeno, mas muito relevante para nós. Obviamente, esses soldados profissionais que vieram da Grécia, eles não eram tolos. Eles começaram a ver que eles aniquilaram os coitados dos Psídios logo no início da jornada e continuaram adentrando ao interior da Pérsia. E começaram a se perguntar se realmente eles estavam lá para cumprir o trabalho ao qual eles haviam sido contratados. Isso é muito importante a gente sempre pensar. Eles são contratados, galera. Eles são mercenários, é a profissão deles. Então, se eles foram chamados para dar cabo de um bando de mercenários, eles cobraram um valor. Mas se for mesmo que eles começaram a pensar e os rumores diziam que Ciro andava querendo roubar o trono do irmão, lutar contra o imperador persa simboliza correr um risco muito maior de morrer e, consequentemente, eles viriam a cobrar um valor maior por essa tarefa. Então, num determinado momento dessa grande jornada, os soldados gregos ficam revoltados com o que está acontecendo e começam a requisitar dos seus comandantes, esses sim, que sabiam desde o início qual era o propósito real de toda essa empreitada militar, explicações. Eles querem saber por que eles estão lá. E é um momento maravilhoso do texto da Anábase. Quem não assistiu o vídeo anterior, vou deixar o card aqui em cima para que vocês acessem. Pessoal, é feita uma grande reunião entre os helênicos, perdão. Os soldados gregos se reúnem, debatem, colocam à mesa os vários porquês eles deveriam continuar naquilo ou eles deviam desacreditar a empreitada de Ciro, o jovem, visto que ele já estava falhando de confiança com eles. Porque se ele fosse um cara realmente confiável, ele teria dito quais eram as intenções desde o início. Obviamente, né, galera, por que o Ciro não jogou limpo, de certa forma, com os gregos desde o início? É porque ele precisava esconder ao máximo essa intenção de usurpar o trono, né? A princípio, eles estavam lá só para aniquilar os Psídios, ok? E depois de muita discussão, alguns soldados resolvem retroceder, abandonar a empreitada ali, outros resolvem continuar, a grande maior parte deles, que seguem então com Ciro até Cunaxa para travar essa grande batalha que é o evento mais importante de toda essa história. Mais adiante, pessoal, já deixo aqui a chamada. Eu pretendo produzir um vídeo reencenando a Batalha de Cunaxa de uma maneira com maior exatidão para vocês, tá? Será um vídeo à parte, só reencenando a Batalha de Cunaxa. Aqui, então, eu vou fazer uma descrição um pouco mais simplória para vocês. Ao norte, então, da região de Cunaxa, existia uma planície, um local perfeito para
que o embate acontecesse, ok? O livro faz descrições bem interessantes de como foi o clima antes da batalha, o como o exército de Ciro esperava o exército imperial aparecer e eles demoraram, e quando chegaram dava para ver a poeira que levantava daqueles milhares de homens se locomovendo para o campo de batalha. É muito interessante essa passagem na leitura. E o que vai acontecer? Ciro vai se debater com um exército imperial exponencialmente maior do que o dele, mas ele acreditava na eficiência, principalmente dos soldados helênicos que estavam do seu lado. Ele queria que os helênicos o ajudassem a avançar com a sua guarda pessoal. A sua guarda pessoal tinha cerca de 60 soldados persas de elite e atacar diretamente o coração do exército de Artaxerxes. Por que ele queria fazer isso especificamente? É porque Ciro bem sabia que é comum dos persas manter-se, né, os comandantes se manterem na posição mais central do campo de batalha, porque dali eles conseguiram dar as ordens, né, passar as orientações de uma maneira mais rápida, mais eficiente durante o confronto. Então ele sabia exatamente aonde o seu irmão estaria e é por isso que ele queria atacar com os seus guardas de elite e também com os gregos do seu lado. Entretanto, Clearco, né, que a gente já ouviu falar dele, que era um dos comandantes, ele não achou essa ideia muito boa. Por quê? Ele vai levar em consideração que os hoplitas gregos, eles carregam o escudo na mão esquerda e carregam a lança na mão direita. Então, teoricamente, eles têm um ponto fraco, que é o flanco direito, já que o escudo está na mão esquerda. E visto o arranjo, disposição das tropas no campo de batalha, que, como disse, eu vou mostrar melhor para vocês num vídeo mais além, ele achou que as suas tropas ficariam muito suscetíveis a um ataque pelos flancos e por isso ele vai acabar não seguindo as ordens de Ciro o Jovem, que muito impetuoso como era, podemos dizer, partiu então sozinho, né, com os seus soldados contra o coração do exército de Artaxerxes II, intentando encontrar o irmão em batalha, matá-lo e dar fim logo àquele confronto. Quando Ciro consegue finalmente atacar o irmão, né? Ele encontra o irmão no campo de batalha. Ele até desfere um golpe contra um irmão, um golpe que por muito pouco não foi mortal. Nisso Xenofonte cita e por fontes históricas que nós temos de outros textos, isso é verdade, tá? Tudo leva a crer que é verdade, porque há uma fonte histórica do médico que tratou o ferimento de Artaxerxes II desferido pelo próprio irmão Ciro. E no momento ali que eles estão lutando, né? Aí vem um dos momentos mais engraçados, e eu acho que é até uma referência interna aqui do próprio canal Cena Histórica, que o Ciro vai ter um final muito semelhante a outro personagem histórico que eu já contei aqui no canal. Ele vai ter um final muito parecido com o do Henry Hotspur, aquele cara desse vídeo que eu vou deixar marcado aqui em cima no card para quem ainda não viu, tá? Ele vai ser alvejado por um anônimo, ok? O Hotspur levou uma flechada no olho, né? Quando ele levantou a viseira. E enquanto estava se movimentando no campo de batalha, Ciro foi também alvejado, mas não por uma flecha, mas por uma lança, né? Por uma javalina, né? Uma lança pequena de arremesso que o atingiu bem na fonte, né? Bem aqui do lado da cabeça, e lhe foi então mortal. Quando os persas percebem que perderam o seu líder, né, o pessoal do Ciro, que o Ciro morreu, eles começam a debandar, eles começam a fugir do campo de batalha. E os gregos que estavam num outro momento ali do conflito, eles não entendem exatamente o que aconteceu, que o Ciro morreu, eles não sabem disso, eles só veem os seus aliados fugindo e acabam retrocedendo aos poucos, ok? Os eventos principais que vão acontecer logo após a Batalha de Cunaxa incluem o retorno dos soldados helênicos ao acampamento deles, que já tinha sido saqueado
por tropas de Artaxerxes II que tinham perseguido aliados deles que tinham debandado do campo de batalha. Então, todas os mantimentos, os armamentos, tudo o que os helênicos tinham para se manter vivos tinha sido levado pelos seus inimigos. Eles estavam completamente desamparados. E mais tarde, quando descobrirem que Ciro faleceu, pior do que isso, eles estavam também desempregados, pessoal. Eles foram para aquela batalha, tiveram um desempenho fenomenal em campo de batalha, inclusive, é legal destacar, e eles não iam receber nada por isso, porque quem os empregou estava morto, ok? E pior a situação ainda para esses homens helênicos. Eles tinham tomado parte de um usurpador. Então, naquele momento ali, eles eram o que nós podemos dizer de persona não grata, ok? No Império Persa. Eles eram inimigos do imperador, completamente perdidos num local de uma geografia, um relevo, um bioma muito diferente do que eles estão acostumados, com inimigos por todos os lados. É aqui que finaliza a primeira parte da chamada anábase, tá? E passa-se a iniciar a leitura da catábase. É nessa situação desesperadora para os nossos heróis helênicos, então, que estão completamente à deriva num império hostil, cheio de inimigos para todos os lados, que nós finalizamos este que é o primeiro vídeo do quadro Cena Histórica sobre a anábase. O próximo vídeo sobre a anábase aqui do quadro Cena Histórica deve pintar no canal mais lá em meados do mês de março, tá bom? Antes ainda eu vou postar o vídeo do quadro História Polski, tá, pessoal? Então fiquem ligados para saber quais são os eventos que vão se desdobrar ali na parte do texto que se chama de catábase. Eu espero que tenha sido um momento agradável para todos falar sobre esse texto novamente tão interessante de Xenofonte, agora destacando realmente os principais momentos aí dessa grande jornada, como eu gosto de falar, com teores verdadeiramente hollywoodianos, né? Vamos dizer assim. Eu agradeço a todos. Gostaria de pedir que todos aqueles que gostaram, que deixem um like aqui embaixo, que se possível, além de se inscrever aqui no canal, que você entre também na minha outra rede social onde estou produzindo alguns conteúdos interessantes. Entrar no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. A ideia é ter vídeo todas as quintas-feiras, às 5 horas da tarde. Eu agradeço a todos e até mais.